Amém? Toma o teu lugar. Semana passada, retrasada, não sei como é que eu poderia chamar assim, não esse sábado, não essa semana, né? A semana mesmo passada, ainda a gente está nessa semana. Eu vivi uma experiência um tanto quanto diferente. Não é? Naquele momento trágico que foi desse edifício, que foi o Grenfell, né? Tower. E eu acho que não teve quem não se comoveu ou quem não acordou de manhã com aquela notícia e falou, meu Deus, que incêndio grande, feio de se ver. E depois, quando você começa a pesquisar mais o que aconteceu, você vai ver que aquele incêndio foi muito rápido. E eu passei o dia tentando ligar, não é? Liguei para a Batista, liguei para alguns amigos meus que eu sabia que eram com a igreja do lado lá e perguntei para eles, vocês estão entrando com alguma ajuda? Porque, pelo que eu vi, foi uma catástrofe muito grande e de alguma forma nós podemos ajudar, nós podemos abençoar. E depois de algum tempo, a Batista me ligou, a London Baptist Association, eles me disseram, olha, tem um pastor que está na região, ele também está envolvido, mas propriamente a gente não está tendo um lugar, porque eles selecionaram alguns lugares onde estão ajudando as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que eu separei um tempo, separei algumas coisas, porque eu estava com o coração bem angustiado de ver alguns comentários, né, de pessoas que perderam exatamente tudo, e eles precisavam de algo, talvez não era para 2 dias depois, eles precisavam de algo para aquele dia. Não é? Eu liguei para esse pastor e ele falou para mim, eles estão precisando de roupa, eles não têm nada. E eu vi um rapaz dando entrevista na TV, alguns deles, e eles falavam, olha, eu estou com uma camiseta que me arrumaram, me emprestaram, porque a que eu tinha está toda suja. Não é? Naquele corre-corre, e eu fui lá. E eu confesso que ao chegar naquele lugar, meu coração, eu chorei de tristeza. Eu chorei porque eu nunca tinha presenciado de tão perto uma catástrofe tão grande. E ao andar nas ruas, algumas daquelas carinhas eu reconheci que eram das pessoas que deram entrevistas. E teve um rapaz que o pessoal passava por ele, os que eram muçulmanos, ele falava salam aleikum, né? E ele quase nem tinha força para responder, ele estava com o olho dele fixo no prédio. E eu não tive coragem nem de chegar nele para cumprimentar, eu só tive coragem de ficar do meu lado ali. Eu falei, Deus, tem misericórdia dessa vida, Senhor. E via outras famílias, e o que eles sabiam fazer, eles só queriam olhar para o prédio. Eles só estavam olhando para o prédio. E eu saí dali e falei, onde será que eles estão levando as coisas? Eu fui seguindo a multidão, e quando eu cheguei, tinha um local, me receberam super bem. O pessoal quer uma água, me deram água. Você via a movimentação das pessoas, mas ainda não estava tão grande, porque foi logo quando aconteceu de manhã. Então, você via a movimentação das pessoas saindo, por exemplo, Shepherd's Bush, levando colchão, levando mantimento, levando... Aquilo foi lindo de ver. Ao mesmo tempo que o meu coração chorava por ver o sofrimento das pessoas, porque a gente sabe que morreram muitas pessoas daquele prédio, meu coração também via o movimento das outras pessoas para fazer as coisas. E ver pessoas se disponibilizando, ver pessoas se dedicando, seu tempo, seu dinheiro, para sair, para ir comprar, levar alguma coisa para eles. Agora, apesar de tudo que a gente pode fazer, e algo ficou na minha cabeça enquanto eu pensava nessa palavra, tem uma coisa que com o tempo vai passar. As noticiárias já vão começar a sair de cena daquele lugar. Agora são outros prédios que eles estão preocupados, prédios que não pegaram fogo. O noticiário agora só vai falar disso. Há um momento na nossa vida que a gente se disponibiliza sim para ajudar, a gente se dedica sim para ajudar, mas há algo que o comprometimento, ele nunca vai ser tão profundo, porque vai chegar uma hora que esse meu comprometimento também ele vai faltar. Há boas ações na humanidade, mas porém a mesma humanidade que tem essas boas ações, ela tende a esquecer das coisas muito rápidas. E aquilo que Deus colocou no meu coração é que, para nós,
que somos um seguidor de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, a nossa disponibilidade, a nossa dedicação e o nosso comprometimento com o Evangelho, com o nosso semelhante e com a vida, ela deve ser constante. É para toda a nossa vida nessa terra. Diferente do que muitos fazem, que não digo que é errado, eles fazem o seu melhor talvez, para nós cristãos, vai muito mais além. E nós, lógico que no pouco não dá para salvar o mundo, mas pouco a pouco, nas estratégias que Deus está nos dando, eu acredito que aos poucos vão aumentar isso. Mas se você entender a palavra hoje, ao final a gente pode até ter uma noção maior do que Deus pode fazer na nossa vida. Por exemplo, com o Food Bank que a gente fez. Com algumas ajudas que a gente tem feito, que ainda parecem tão pequenas. Em Eclesiastes 3, 12 e 13, capítulo 3, de versículo 12 e 13, você não precisa abrir. Olha que lindo. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Você está feliz com aquilo que Deus está te dando, mesmo que não seja do seu agrado? Porque talvez você não atinja os teus objetivos porque você não é fiel ou feliz no pouco. Poucas coisas, mas nem essas poucas a gente faz às vezes. E nós temos falado nas últimas semanas sobre uma vida usada pelo Espírito Santo de Deus, é uma vida marcada, começamos pelo ministério, falamos, por exemplo, de Pedro, do chamado. Não é? Tem muito cristão que ele virou como político, porque você ser cristão é você ser seguidor de Cristo. Por exemplo, o Brasil, nós temos a política no Brasil, que o político ele é um servidor da população. Deveria, pelo menos. Mas no Brasil a gente tem o político como um mau exemplo de como servir as pessoas. E tem muito cristão que está entrando talvez na mesma onda política. Porque da mesma forma quando o político ele não faz aquilo que ele foi chamado para fazer, que é servir a população, e pegar e se importar, e levar aquilo que eles precisam, ver a necessidade, e votar para dar um bem, para ajudar, que foi para isso, ele começa a olhar para o seu umbigo e para a sua própria vida, ele começa a se tornar corrupto. Porque a corrupção é exatamente isso, ele vai começando a não entregar o que é devido às pessoas. E eu vou falar para vocês, infelizmente está cheio de cristão corrupto. Que falam que é cristão, até fala com ar de até petulância, mas na sua vida, na sua caminhada, não tem nada de cristão. Ou se tem, é muito pouco. E na verdade, se alguém se diz cristão, isso é e não tem um ministério, que seja um ministério de ir por mundo e pregar o evangelho, que não seja nem com palavras, mas com atitudes, já falhamos. A segunda coisa que eu falei foi que uma vida usada pelo Espírito Santo é uma vida marcada pela humildade. Ser humilde, por exemplo, uma característica de Pedro. Pedro, ele, quando cura Enéas, ele não cura no seu poder, ele diz, Enéia, Jesus Cristo vai te curar. E depois ele diz o seguinte, quando ele vai até a casa de Cornélio, e Cornélio se prostra diante dele, Cornélio, por um acaso, era um dos homens importantes. Ele era um centurião. E quem imagina você receber um centurião e o centurião se prostrar, do governo de Roma, se prostrar aos teus pés. E o que Pedro diz para ele? Levanta-se, porque eu sou homem igual a você.
E se você for, por exemplo, para o capítulo 5 de Atos, você vai ver que algumas pessoas, elas sabiam que Pedro tinha essa autoridade, esse poder de Deus, eles pegavam as camas das pessoas e levavam e colocavam na rua onde Pedro ia passar, porque não dava para ele atender todo mundo, era muita gente. Para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse. Veja a atitude das pessoas. Pedro poderia falar, eu sou o máximo. Eu tenho a autoridade de Deus. Mas não é você falar a autoridade de Deus com humildade. Mas você falar, eu tenho a autoridade de Deus. E eu acredito que hoje é algo que muitas vezes a gente não vê tanto na igreja. E que fique claro isso, algumas pessoas, mas por que no passado? Hoje eu acredito que se tiver muita cura, se torna viral. Viral o quê? Internet. Quando se torna viral, daqui a pouco o cara não tem mais tempo para curar ou para ser usado por Deus, porque ele tem que começar a dar entrevista. Quando ele começa a dar entrevista, daqui a pouco não é só a entrevista que ele tem que dar. Ele vai ter que abrir um programa. Vamos dar um programa para ele, porque o cara faz uma coisa que ninguém faz. Então, a gente vive num tempo diferente, a gente vive num momento diferente. João Batista, quando acontece, eu até comentei isso, quando acontece dos discípulos, as pessoas irem para Jesus lá, para os discípulos de Jesus batizar e tudo, eles perguntam, mas aí está todo mundo indo para esse homem, e você aí? O que João Batista diz? E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então Pedro, ele tem um ministério humilde. E ele entende isso. E essa humildade dele faz com que a glória de Deus cresça sobre a vida dele. E eu queria convidar hoje você a abrir tua Bíblia em Atos 6, no capítulo 1 ao 7. Essa passagem falou muito sobre esse tema. E você vai perguntar, mas por que isso tem a ver? Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 se reuniram, os 12 apóstolos, e todos os discípulos, os outros discípulos, se reuniram e e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir mesas. Eu não sei como é que está na tua Bíblia. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Alguns anos atrás, um homem ele foi visitar na verdade ele foi à porta do pastor e... Você está aí, Aninha? E aí o pastor abre a porta da casa dele. E aí esse membro da igreja, amigo dele, nem espera a porta abrir, ele disse ofegante, são gêmeos, nasceram, são gêmeos. E continua, nós não fazíamos ideia, mas são 2 garotinhas lindas. A primeira nasceu quando menos a gente esperava, já veio o médico e disse, opa, peraí, tem mais alguma coisa aqui. E quando ele puxa, tem a segunda bebezinha. Aquele homem, ele mal podia conter a sua emoção, porque ele ia contar para o seu amigo e pastor da igreja dele. Só que o pastor fala, calma meu irmão, vem, porque eu estava de sorriso, de orelha a orelha, eu
sou pai de gêmeas. E ofegante ele entra, o pastor oferece uma água, ele senta. E o pastor começa a conversar com ele. Só que, quando aquele homem ele se acalmou, quando a poeira baixou um pouquinho, ele sentou no sofá e naquela hora ele refletiu. Porque até então havia uma emoção. Nasceu gêmeas. E ele disse para o pastor: tenho um grande problema agora que eu não tinha parado para pensar nisso. Tudo que eu tenho é para uma só criança. Fizemos todas as compras, fizemos tudo organizado no quarto, mas era para só um bebê, era isso que a gente estava esperando. Agora, então, de repente, sem aviso, ele vai ter que sair. Lógico que aquele pastor o ajudou, membro da igreja dele, para eles adquirirem um novo kit para mais um bebê. E por final aquele homem disse: nós não estávamos preparados, nunca estávamos preparados para aquilo. Isso há muito tempo atrás, hoje já é mais difícil de acontecer. A tecnologia hoje está bem avançada para pegar minúsculas coisas, mas nunca se sabe. Algo similar estava acontecendo, por exemplo, aqui nessa passagem de Atos 6. A família de Cristo estava crescendo. Lembra, em Atos 2, 120 pessoas reunidas, o Espírito Santo de Deus. Depois você vai lá para quase perto do final de Atos 2, há um acréscimo de mais 3.000 vidas após ali a palavra ousada e poderosa, cheia do Espírito Santo de Pedro. E eles compartilhavam de uma só mente, imagina quanta gente, um só coração. E no final do capítulo 2 de Atos, ainda mais vidas são acrescentadas ao corpo de Cristo. Todos viviam como uma família em Cristo, mas agora a família cresceu. Assim como na história, por exemplo, dos gêmeos, o problema também começava a aparecer. Porque afinal, nós estamos falando de pessoas. A família crescia, pessoas para ajudar vinham de todas as partes, inclusive judeus com costumes diferentes, e a língua também. Gente que conhecia a comunidade e estava bem entrosado naquela família, e de repente a família aumenta, outras pessoas vêm com costumes e até uma língua diferente, gente nova, judeus, pessoas convertidas de outras regiões também se achegavam. Quem eram essas pessoas? Só para a gente ter uma ideia. Israel, ele sofreu, nós estamos ainda em Êxodo, ainda está começando a jornada de Israel. A gente está lendo nos parceiros da Bíblia. Mas se você avançar um pouquinho a história, você vai ver que o Reino Norte, ele é levado cativo para a Síria, 722 a.C. O Reino Sul, Judá, é levado pela Babilônia, 586 a.C. Durante o período helenístico, e muitas coisas aconteceram. Período helenístico é quando Alexandre o Grande, ele coloca com o seu império fortíssimo, um império da cultura, um império que preservava uma só língua para todo mundo, que era a língua grega, e a filosofia, o intelecto, a arte de pensar. Depois eles perdem o poder e vem o governo romano, o grande império romano, e os judeus estavam onde? Dispersos por todo o império romano, por todas as partes, e até fora dele. E isso a gente pode ter mais ou menos uma ideia quando a gente lê ali em Atos 2 a lista de vários nomes e de várias localidades. Enquanto eles passavam, o povo tem ali o poder de Deus e a língua repartida, e eles falavam das maravilhas de Deus e cada um entendia na sua própria língua. Pessoas que vinham de todos os lugares. Vale a pena lembrar que em vários locais, por exemplo, na comunidade judaica, por exemplo, na Babilônia, contribuiu muito para o vigor intelectual e até da fé dos judeus que estavam. Então, esses judeus, muitos deles, preservavam a sua fé. Na comunidade também judaica que estava em Roma, também eles preservavam a cultura. Na comunidade que estava em Alexandria, que é no Egito, era onde estavam os eruditos.
Então você vê que por todas as regiões estava espalhado. Então agora, muitos desses cristãos, eles começam a se converter, a vir a conhecer Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Os judeus da diáspora, da dispersão, vinham de todos os lugares. Você imagina o problema? Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de anos. Simples, você pega o seu filho hoje, e você vê que o seu filho, muitos das crianças já não falam direito a língua portuguesa, porque a língua inglesa é a primeira língua dele. Os netos falam ainda pior, porque a língua que eles vão falar é a língua inglesa. E se não pegarmos com a língua portuguesa, eles vão acabar perdendo. Só que nós estamos falando de língua e cultura. A cultura dos nossos filhos, eu falo sempre para os meus filhos. Falo, vocês vão lá para o Brasil, mas quando vocês forem, vocês têm que ir com a gente. Porque eles não têm a mínima ideia de como é o Brasil mais. Agora nós não estamos falando de 10 anos, 12 anos, 20 anos, nós estamos falando de anos e anos e anos e anos. Agora você imagina você receber aqui nesse início da igreja primitiva. Então Atos 6:1, naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos. Nesse contexto religioso, então, haviam cristãos da raiz judaica, que estavam, e ainda podemos incluir aqui os prosélitos também, que eram pagãos, gentios, convertidos ao judaísmo, que agora se converteram ao cristianismo. Veja que salada, e a responsabilidade destes homens, desses apóstolos, que eles precisavam manter a chama acesa, precisavam manter esse acesso de viver como uma única família, mesmo com as carinhas novas que estavam chegando, e a igreja que era acrescentada rapidamente, como assim na surpresa dos gêmeos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente não estava preparado para isso. A gente não estava esperando que isso fosse acontecer. Como eles poderiam, por exemplo, cooperar mutuamente, encontrar solução para os problemas que estavam aparecendo, e problemas que também viriam a aparecer? Surgiu uma panelinha aqui. A gente sempre fala da panelinha, panelinhas que existem, que é normal, grupos de pessoas. Só que aqui, alguns não estavam sendo atendidos da forma que deveriam, porque os judeus as viúvas dos judeus estão sendo melhor atendidas do que nós estamos sendo atendidos. Eu acho que está havendo uma falha na liderança, ali os líderes não estão vendo direito. E em Atos de 2 a 5, 6, de 2 a 5, continua assim. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos mesa. Então, a gente tem um compromisso, é muita gente vindo. Cada vez que a gente prega, 3.000, 5.000, um monte de gente vem. A gente tem que se dedicar a isso. Então, escolham entre vocês. Pega os discípulos aí, os 12, que eram a liderança, pega os discípulos. Escolham entre vocês 7 homens do quê? De bom testemunho. Se a vida seja um exemplo. Cheios do Espírito Santo e da sabedoria. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eles precisavam da sabedoria de Deus, eles precisavam dessa lâmpada que mostrasse o caminho, que mostrasse a direção que eles precisavam seguir. Olha a batata quente que eles tinham na mão. E o interessante é que estes apóstolos, esses homens de Deus, eles eram conhecedores da palavra, como um bom judeu. E na cabeça deles, com certeza deve ter passado, por exemplo, um assunto que a gente já viu, que eu não sei nem se já viu, eu já li na verdade, de Moisés. E o seu sogro Jetro. Vai ser um pouco, acho, mais para frente, né? É 18, no capítulo 18, que eu já estou meio adiantado. E eles veem, por exemplo, Jetro chegando para Moisés e vendo Moisés o dia inteiro lá lidando com um monte de gente.
E Jetro, ele diz o seguinte, ele diz assim: aconteceu que no outro dia Moisés sentou-se para julgar o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E vendo, pois, que o sogro de Moisés, que era Jetro, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes para o povo? Por que te assentas só, e o meu povo está de pé diante de ti, desde manhã até a tarde? E então Moisés disse: porque o povo vem a mim. Eles vêm para consultar a Deus. E quando tem algum negócio, eles vêm a mim, para que eu julgue e eu declare os estatutos de Deus. Então Moisés estava lá trabalhando. E olha o que o sogro, talvez na cabeça desses apóstolos, eles estavam refletindo as histórias, porque eles tiravam muitos exemplos. E o sogro de Moisés disse o seguinte: não é bom isso que você faz. Totalmente você desfalecerá se você continuar fazendo isso. Assim como tu e também todo o povo, se essa for a sua atitude. Porque esse negócio é muito difícil para ti, tu não podes fazer. E aí, ele dá mais uma dica sábia, ele diz assim: escolhe tu dentre o povo e procura, olha aqui, homens capazes, Jetro falando pro genro dele, tementes a Deus, homens de verdade e que odeiem a avareza, e põe eles sobre o povo. Se você fizer isso daí, e Deus confirmar essa palavra, poderás então você subsistir. E o povo todo vai subsistir com você. É a cabeça desses homens que estão lidando com o povo, vê que é difícil liderar, não é? Vê que é difícil você liderar uma igreja, vê que é difícil você liderar um grupo de pessoas. E quanto mais uma igreja que está vivendo um tempo novo e que está crescendo, nós estamos falando das primícias da igreja. Não tinha um manual para eles, mas eles foram buscar onde? Na palavra, com certeza, porque bate muito bem. Hoje, quando nós meditamos na palavra, é exatamente isso, é uma tarefa difícil para esses homens. E por que essa tarefa é difícil? Porque não é fácil de encontrar pessoas que estejam dedicadas, pessoas que estejam dispostas e pessoas que sejam comprometidas com o trabalho. Eu posso até ter ideia na minha cabeça, por exemplo, de vamos fazer uma coisa bem legal, vamos fazer algo, mas é difícil para um homem de Deus ou alguém que quer liderar alguma coisa, encontrar pessoas que queiram ser dedicadas, pessoas que queiram ser comprometidas, pessoas que tenham disponibilidade para fazer a obra. Mas a palavra de Deus orienta o que deve ser feito. E aqui vem essa escolha bonita no capítulo 6 de Atos, que é o que o pessoal chama, o que os homens da lei, os homens que estudam a palavra dizem que é a escolha dos diáconos, os primeiros homens, os primeiros servos da igreja. 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabedoria. E aí eles vêm e escolhem qual é o primeiro? Estevão. Qual é o segundo? Filipe. Depois Prócoro. Você já conheceu Prócoro ou não? Já ouviu falar? Só? Você vai ouvir alguns desses nomes sendo falado mais algumas vezes na palavra, mas não profundo, como você vai ouvir, por exemplo, de Estevão, que já vem logo no capítulo seguinte, a vida de Estevão, e você vai ouvir falar de Filipe também. E aí eles pegaram todos esses homens, e os apóstolos colocaram as mãos sobre a cabeça desses homens, oraram por eles. E é exatamente o que eles tinham em mente. Você sabe o que significa a palavra diácono? A palavra diácono, ela é servir, servo. Só que se você for buscar no contexto, eu achei lindo isso. É como arrancar o pó, executando um movimento muito rápido. Ou seja, quando eu faço uma obra, eu levanto poeira, eu tenho atitude. Bonito, não é? Serviço, eu estou em movimento. E C.S. Lewis, que é um escritor cristão britânico, ele diz o seguinte: se você lê a história, verá que os cristãos que mais fizeram
para o presente foram exatamente os cristãos que mais fizeram para o futuro. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Deixe que o seu presente de hoje, mais o presente do amanhã, mais o presente do outro dia, molde você e faça você ser um servo de Deus. Muita gente preocupa com o dia de amanhã, se preocupa não, Deus ainda vai me... Não, comece a fazer hoje, deixe que o próprio dia se encarregue de colocar você no lugar que Deus tem para você. E o tema de hoje é esse tema tríplice, que talvez você já ouviu falar 3 vezes dele, que é sobre, vamos ver, uma pessoa, uma vida usada pelo Espírito Santo, é uma vida marcada pela dedicação, disponibilidade e compromisso ou comprometimento. Para qualquer líder é uma batata quente na mão dele. E quando a gente vai olhar, por exemplo, para Atos e ouvir a história da igreja, porque é ali que a gente tira e extrai muitas lições, fazendo como exemplo o que esses homens faziam no passado, buscando na palavra de Deus direção. Por exemplo, a gente podia falar de Pedro, como já falamos, poderíamos falar de Barnabé, poderíamos falar de João, poderíamos falar do irmão dele, de Tiago, que Herodes, no capítulo 12, manda matar a espada. Todos esses homens eram homens que poderiam ser exemplos para nós, e não só homens, mulheres. Maria, mãe de Jesus, poderíamos falar de Maria Madalena, poderíamos falar de Maria, mãe de João Marcos, poderíamos falar, por exemplo, de Eunice, que era a mãe de Timóteo, poderíamos falar de Lloyd, está tudo na Bíblia, que era a avó de Timóteo. Muitas mulheres que foram exemplo, mas aqui, nesta lista de Atos 6, ela dá a referência de 2 primeiros nomes. O primeiro nome era Estevão. O ministério de Estevão foi um ministério curto, mas não porque ele foi curto que ele não teve sua importância. Porque ele deu a vida falando de Deus. E depois, o outro nome é Felipe. E é um pouquinho sobre Filipe que eu vou falar. Filipe, no capítulo 8, diz que ele teve a sua vida marcada pela dedicação, pelo comprometimento e pela disponibilidade de servir. Muitos foram os gigantes que a gente teve no Evangelho, muitos homens de Deus. O período que esse homem vivia não era fácil. Por exemplo, se você for, abre a tua Bíblia em Atos 8. Seguindo a história, passamos Atos 7. Atos 7 vai estar falando de Estevão, e ele tem um ministério rápido. Eu acredito isso, que quando aqueles apóstolos colocaram a mão sobre aqueles homens e oraram, eles oraram para que eles servissem o quê? Algumas versões à mesa, os outros distribuíssem as coisas. Mas olha como Deus trabalha. Pouco depois Estevão estava fazendo o quê? Falando da palavra de Deus e mostrando, indo da história judaica, mostrando Jesus Cristo para todos. E o ódio faz com que ele morra. Quando agora nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 8, começa com Saulo consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião então desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria. E aí alguns homens, seguindo aí, sepultaram Estevão e lamentaram pela morte de Estevão. Então um dos 7 já morreu, bem curto. E Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens, arrastava mulheres e lançava essas pessoas nas prisões. Veja o contexto que agora nós olhamos a história desse homem, Filipe. E Filipe diz aí a palavra em Atos 8, de 5 a 8. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava-lhes a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, e muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe era um judeu grego,
tornou-se um evangelista, era um diácono, e levou o evangelho para onde aqui? Era para ele apacentar, cuidar e distribuir as coisas. Quando você olha, Filipe está o quê? Indo para Samaria, com a dispersão ali, por causa da perseguição de Saulo, que veio a ser Paulo depois. E ali Filipe está levando o evangelho a um povo que era um povo bem desconsiderado pelos judeus. Então nós podemos dizer que é um dos que primeiro leva o evangelho para os gentios. Filipe, o exemplo que ele nos dá aqui é de uma pessoa comprometida, uma pessoa dedicada, uma pessoa disposta, uma pessoa disponível para servir a Deus. Ele poderia muito bem, não, eu estou encontrando oposição, estão matando, eu vou ficar quietinho no meu canto, eu não vou fazer absolutamente nada, porque se eu fizer eu vou morrer igual Estevão. Mas por ter uma vida comprometida com Deus, uma vida disposta a servir a Deus, uma vida com a disponibilidade. E aí, continua na história que Filipe ele encontra, nessa região dos samaritanos, um mago chamado Simão, e esse homem ele era muito bem conceituado com as suas magias aonde ele estava. E ele encontra mais uma oposição que ele poderia falar, não, eu não vou mexer com isso, que de repente vai trazer confusão para mim, porque o povo gosta desse homem. Mas o que acontece? Filipe continua falando, ao ponto de que esse mago acaba ouvindo as palavras e vindo a crer e se converte. E creu, diz no versículo 12 e 13, que ele creu, do capítulo 8, e também foi batizado. E aí, continua, que ele seguia Filipe por onde Filipe ia. Então o meu problema agora não me larga. Agora vai comigo para onde eu vou. Mas olha o resultado do trabalho de Filipe, continua. A obra através da vida de Filipe em Samaria foi tanto que os apóstolos em Jerusalém, quando ouvem que a coisa está acontecendo, muitas pessoas estão se convertendo lá em Samaria. Peraí, aquele lugar lá não é judeu não, aqueles caras lá é tudo misturado, eles creem em outras coisas que a gente não crê. Vai lá checar. E os apóstolos vão lá, Pedro e João vão lá ver. Quando eles chegaram, eles viram o trabalho lindo que estava sendo realizado lá, e aí eles oram, depois de muitas pessoas serem batizadas, para que o Espírito Santo viesse sobre aquelas pessoas. Vê como a coisa começa a crescer, a pegar. Sabe por que a coisa começa a crescer e a pegar? Porque existia um homem disposto, existia um homem dedicado, existia um homem comprometido em ser cristão de verdade. Comprometido com a comunidade que ele vivia, comprometido com Deus, comprometido em servir a Deus o melhor que ele podia no lugar que ele estava, sendo o lugar estando bem ou o lugar não estando bem, sendo a situação estando bem ou a situação não estando bem. Pessoas que são disponíveis para ser usado por Deus, irmão, presta atenção, é difícil demais, até para mim dar uma palavra dessa. Porque tem hora que eu tenho que ficar, eu como pastor, contando no dedo, quem pode me ajudar? Tem dia que a minha única solução é ajoelhar no meu quarto e falar, será que alguém tem responsabilidade de poder chegar cedo na igreja, fazer alguma coisa, ajudar ou ligar, deixa que eu vou, pastor. É duro para mim? É. Mas eu não posso deixar de falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que cristãos de verdade se comprometem. Se você é da Link Church, faz parte da Link Church, está na Link Church, é igual, não muda. Não muda. Porque nós temos que levar e correr na nossa veia. Correr no nosso coração Jesus. Meus irmãos, não adianta eu chegar aqui e cantar simplesmente. Eu tenho que viver Jesus. Eu sirvo a Deus, irmão, eu estou fazendo a obra, tem muitas pessoas que eu estou ajudando. Meus irmãos, um monte de gente foi ajudar essas pessoas do edifício. Eu também fui. Mas a obra de Cristo não é isso só. Faz parte. Eu olho para Filipe e eu vejo Filipe se dedicando. E tem muitas pessoas com a motivação errada para servir a Deus. Irmãos, nós estamos caminhando para a glória.
Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para Deus. Essa vida pode passar para você daqui a pouco. É sério o que nós fazemos aqui, porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos. E se você ouve palavra após palavra, Espírito Santo atuando, você ouve que Deus existe, que Ele é graça, que irmão, ora para mim, me ajuda, mas você está se ajudando? Você tem compromisso? Eu tenho, irmão, eu não posso faltar 5 horas no trabalho segunda-feira, mas 6 horas na igreja eu não vou, não dá. No estudo não dá. A gente faz de tudo pelo mundo, mas a gente não faz de tudo muitas vezes por Deus e quer que Deus faz de tudo para a gente. Cristãos comprometidos de verdade é para a glória, meus irmãos. Eu presto conta disso para vocês. Eu presto conta disso. Eu presto conta de cada oração. Eu presto conta de cada coisa que eu faço. Só que é difícil eu olhar para essa história da igreja e ver eles escolherem 7 homens que tenham uma boa reputação, que tenham disposição, que tenham compromisso, que busquem estudar a palavra. E muitas vezes a gente fica tentando contar no dedo e não consegue achar. Quer saber de Filipe? Não vou nem entrar na questão do mago, porque Pedro já chega lá e já fala, tua motivação é errada. Se eu for entrar nessa parte, então tem um monte de cristão com a motivação errada. Me dá desse poder aí que eles têm, eu converti, da hora, ele põe a mão nas pessoas, a pessoa recebe o Espírito Santo, quero isso. É demais, poxa, esse negócio é doido. Né? O jovem ia falar, é doideira. E aí Pedro fala, vai para o inferno, você com o seu dinheiro, vai com tudo que você tem. Essa não é motivação. E ora para Deus para que as coisas não piorem para você. E aí ele fala, por favor, ora por mim aqui, que senão... Nem ele podia orar por ele. Meus irmãos, nós não podemos ter a motivação errada. É palavra de Deus, não muda, é imutável, continua, existe. Nós seguimos, nós ouvimos Paulo, nós ouvimos todos esses homens de Deus. Nós precisamos ser comprometidos, nós precisamos ter disponibilidade, nós precisamos ser dedicados se nós queremos ver a obra de Deus crescer. E nós precisamos também nos sacrificar. Eu sempre falo para os irmãos que chegam na igreja, meu irmão, você vai trabalhar, eu arrumei um trabalho de sábado, e um monte me conhece, vai trabalhar. Mas é sábado, vai trabalhar. Se Deus não abriu para você trabalhar no domingo, então você precisa ir no sábado, vai trabalhar. Eu sou seu pastor, eu vou cuidar de você enquanto você está nessa fase, para você trazer sua família. Depois que você sucesso sua família, tome uma postura e vem para a igreja. Porque você não fica adiando, não. Não vou ficar falando não, porque você arrumou um trabalho no sábado, já não. Começo é difícil para todo mundo em Londres. Alguns, graças a Deus, conseguem o trabalho que não trabalha no sábado. Agora, um cristão que tem seu compromisso na igreja, um cristão que tem seu compromisso, ele tem que se esforçar. Eu vou chegar às 7h30, eu vou chegar, mas eu vou. Que é o único dia que a gente se reúne. Meus irmãos, a Bíblia diz que é difícil a gente achar pessoas compromissadas e nós precisamos vestir. Eu visto essa carapuça em mim, o que eu posso fazer mais? E a história ela continua. Poxa, eu olho, o tempo passa tão rápido. Olhar para Davi, por exemplo, e eu meditava nessa palavra, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração, o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, encontrou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, em um lugar perto do teu altar, porque até os animais sabem que é bom nós estarmos na presença de Deus, é bom nós estarmos nos reunindo. Não é um prédio, é a reunião, é a presença de Deus, é onde Deus está. Estamos desde o início desse culto cantando canções para louvar esse Deus. Meus irmãos,
Deus corre nas nossas veias, o Espírito Santo de Deus corre nas nossas veias. Se não corre, ajoelha na tua casa, busque oração, fala: Deus, eu quero te servir, Senhor, com o melhor. Mas tem que correr nas veias, meus irmãos, porque para esses homens corria nas veias. Eu me envergonho muitas vezes quando eu olho para essas histórias. Ah, mas o contexto é diferente. Meus irmãos, que diferença! Nós também temos os nossos problemas no dia de hoje. Nós também temos os nossos contratos com o trabalho. Eles também tinham. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Será que eu posso dizer esse salmo? Aqui, ainda ao passar pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Vale de Baca é um lugar seco, é uma região onde eles passavam que era uma região de choro e de lamento. Então, mesmo que eu estou passando por esse lugar difícil, se o meu foco é Deus, meus irmãos, eu passo por esse lugar seco, eu passo sede, mas eu chego aonde eu quero. Davi vai profundo, hein? E aí ele disse assim: ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia dos teus átrios. Acho que dá até para falar isso, né? Porque a gente só tem um dia de sábado na igreja. Quarta-feira nas casas, que não vão muitos, por causa do compromisso, trabalho. Mas se você precisar estudar que nem eu na terça e na quinta, você arruma um jeito de estudar, porque você quer melhorar. E aí ele diz assim: prefiro ficar à porta da tua casa, do meu Deus, do que habitar na tenda dos ímpios. O Senhor, Ele é sol, Ele é escudo, Ele concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem, a palavra mata tudo, com integridade, dedicação, compromisso, disponibilidade. Meus irmãos, eu falei desde o início, não tinha nem premeditado nisso daqui, mas lembra, bendize é algo que vai e volta, porque ela faz parte de todo o meu ser. Davi já dizia isso. Felipe não era um homem que perdia oportunidade. E olha, 8:25 diz assim: tendo testemunhado e proclamado da palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Veja que um homem de Deus compromissado muda até a cabeça dos outros. Não, olha o que Deus está fazendo. Meu, você me incentivou, eu vou seguir. Eu peço a Deus que talvez eu consiga incentivar alguns, talvez que você consiga incentivar algumas pessoas a servir a Deus de verdade. Você quer experimentar a bênção de Deus na sua vida? Eu não tenho medo de falar, eu falo de verdade. Sirva a Deus de verdade. Não da forma como você acha que deve servir. Porque a forma que a gente acha de servir, cada um tem uma forma que acha que deve servir. Tem gente que veio da Assembleia, gente que é presbiteriano, gente que é batista. Eu da Cruzada, que já fui. Em Portugal eu era da Reviver em Cristo. Eu não posso servir a Deus assim. Eu tenho que servir a Deus pela palavra. Eu tenho que servir a Deus pelo que a palavra é e o que a verdade é. Meus irmãos, nós temos um lugar bonito, nós temos um lugar bom, nós temos um lugar... Já imaginou nós nos juntarmos, vamos fazer? O que a gente não pode fazer, nos juntarmos e falarmos: Deus, eis-me aqui, vamos fazer, Senhor. Não por emoção, porque para ir fazer a obra dessa com uma perseguição de Saulo na cabeça dele aqui, emoção não ia resolver não. Ele foi determinado para servir a Deus. Ele foi dedicado para servir a Deus. Homens e mulheres cheias. Já vou terminar. Segunda história é do eunuco. Um anjo do Senhor disse a Filipe, está no mesmo capítulo, vai para o sul, na estrada deserta que desce para Jerusalém, em Gaza, e Filipe levantou e partiu, disponível. Dedicado, comprometido.
Aí ele desceu, todo mundo conhece a história do eunuco. O eunuco estava lendo ali, é um homem. Quem é o eunuco da rainha de Candância? Mais ou menos, se você pensar, rainha de Candância é como se fosse faraó para o Egito, é ela mais ou menos para o pessoal da Etiópia. É como se fossem os faraós, as realezas. Tá? E esse homem era um homem importante, mas já vemos, era um eunuco, muito difícil dele ser até um prosélito, porque ele não seria um eunuco praticamente poderia ter. Mas ele tinha no coração de adorar em Jerusalém. Eu ouvi falar de Deus ali. Eu ouvi falar de Deus na Link Church. Eu vou lá para ver. Eu não sou crente. Eu não sou cristão. Eu sou qualquer outra coisa menos isso. E a pessoa vem e encontra pessoas disponíveis. Vê que ele vai lá para a estrada. Ele começa a ajudar esse homem. Ele começa a ouvir. E ele fala, o que eu posso ser? E diz que aquele homem estava ali lendo, e ele vê que ele está lendo Isaías 53, ele fala, vou pular ali. Chegou perto, o homem falou, você entende o que está falando aqui? Ele, claro que eu entendo. O que a gente tem que ter quando é um homem dedicado a Deus? É temente a Deus, com sabedoria. Está vendo um monte de coisa? Para que a gente tem que ter sabedoria? Tem que ler a palavra, para a gente cada dia mais ser usado por Deus. Não que Deus não usa aqueles que chegam. Deus usa todos. E cada dia que você aprende mais, você vai cada vez tendo maiores experiências com Deus. E aí ele pega, e aquele homem diz para ele assim, poxa, entendi a mensagem de Jesus. Esse Jesus é lindo, eu quero ele. O que me impede que eu seja batizado? Nada, tem ali um riacho, vou ali, me batizo. O que Filipe fez? Filipe, então, ele pega e batiza aquele homem. E aí ele diz, né, ali a água, o que me impede de ser batizado, está no 8:36 a 38, eu estou passando um monte de capítulo, né? E o eunuco respondeu, ok, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e assim deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Olha o que João Calvino ele diz, interessante, nunca seremos aptos para o serviço de Deus, se não olharmos para além dessa vida. Se você vai olhar para o seu dia de hoje, eu vou ser feliz, eu vou servir a Deus, mas a sua visão não for levar pessoas para lá, para o céu, a gente fala para o céu, né? A gente sempre aponta, mas quando a gente fala para o céu, são pessoas aqui da terra, a gente fala com a visão de salvação. Se a minha visão for aqui, eu vou fazer quando Deus me dá condição, se Deus fazer, vai ser difícil. Você já ficou esperando a condição até hoje e não aconteceu. Talvez você tenha que mudar a condição, o jeito de fazer. E a terceira história é bem no finzinho, e já acabo. Quando saíram da água, olha só, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não viu mais ele, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. O eunuco já estava feito já o que tinha que fazer com o eunuco. Agora o eunuco ia voltar para a Etiópia levando uma mensagem diferente. Agora eu consigo ler o que está escrito desse fulano aqui. Ele é Jesus. Esse homem é diferente. Ele vai para a Etiópia levando uma outra mensagem. Essa minha vinda para Jerusalém foi diferente de todas as outras. Sabe por quê? Porque eu encontrei alguém disponível, eu encontrei alguém dedicado, eu encontrei alguém compromissado para servir a Deus de verdade, não importa a circunstância. E Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Disponibilidade significa assim, a condição ou a qualidade de algo que se encontra livre, associado à liberdade de tempo. Tempo hoje é uma coisa que quase ninguém tem. É difícil. Na atualidade, nós temos muitas coisas para fazer. Então, falar de disponibilidade hoje é uma coisa que você vai falar, me desculpa, está difícil. Mas a disponibilidade também tem aqui uma definição, que é a pessoa que se encontra disposto a. Entendeu? Não é só quando você tem tempo disponível, é quando você se dispõe a fazer tempo. É quando você se dispõe a falar, eu vou fazer. E um teólogo aqui também do século XVIII, Matthew Henry, ele diz o seguinte, aquele a quem Deus envia, ele emprega, pois não envia ninguém para ficar ocioso.
Filipe tinha isso no seu coração: disponibilidade, dedicação, comprometimento com a obra. E como é lindo poder ver, ler e saber sobre esses homens de Deus. E olha, eu vou falar mais. Se você for em Atos 21, 7, Saulo de Tarso, ele estava pregando a palavra de Deus. Saulo já havia conhecido o Evangelho. Quem era Saulo no começo? Perseguidor de quem? Da igreja. Filipe debandou para a região dos samaritanos, e como muitos foram debandados para outras regiões, e ali eles dispersos pregaram o Evangelho, por causa da perseguição de Saulo. E Paulo estava pregando numa região, e olha o que diz: demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em aqui o nome é difícil, Pitalomaida, onde saudamos os irmãos e passamos uns dias com eles. Partindo daí, no dia seguinte, chegamos a Cesareia. O que a gente leu? Onde que o Filipe foi levado? Para Azoto e Cesareia, ok? Partimos para Cesareia e ficamos na casa de Filipe. O perseguidor agora é hospedado por um homem de Deus. Olha como a palavra de Deus se completa. Filipe dá hospedagem para este homem de Deus agora, que perseguia a igreja. E não termina assim. Quando um homem serve a Deus, sabe quem são as primeiras pessoas a serem abençoadas? Sabe? Quando você serve a Deus na sua casa, é a primeira a ser abençoada. Seus filhos. Quando você serve a Deus comprometido, as primeiras pessoas que obtêm essa bênção, dessa verdade do Evangelho, são seus filhos. E conclui assim, que Filipe, na casa onde ele estava aqui, ele tinha 4 filhas, e as filhas eram o quê? Virgens e profetisas. Trabalhavam e serviam a Deus. Meus irmãos, eu não sei o que impede a nossa vida de realmente esse sangue de Jesus correr de verdade. Não cerimonial só como a gente faz na Santa Ceia, mas de verdade. De você sair daqui, da porta para fora e falar: eu quero meu comprometimento com Deus, de verdade. Você quer ver algo diferente acontecer na tua... Gente, a gente está falando do Criador das moléculas. A gente está falando do Criador dos átomos. A gente está falando do Criador de tudo. A gente está falando de Deus. Concorda ou não? Ou a gente serve a Deus ou não serve a Deus. E servir a Deus é servir a esse Criador. Nas nossas atitudes e em tudo que a gente faz. E eu quero que você vá para casa, talvez um pouco com raiva de mim, mas que você reflita. O que você pode fazer mais para ajudar o Evangelho? O que você pode fazer mais para servir a Deus? Porque o maior beneficiado disso é você. E os maiores beneficiados disso serão as pessoas que virão a conhecer Jesus. E aí você vai olhar para trás e vai ver uma multidão de pessoas que você, sendo um instrumento de Deus, dedicado, comprometido e disponível, fez. Seja esse cristão. Seja. Porque essa não é a minha expectativa. Essa é a direção de Deus. E essas são as palavras de Jesus. Então, antes de ficar bravo comigo, fique bravo com Jesus. Talvez se você me atacar a pedra, eu vou reagir. Ele não. Sirva Jesus. Sirva Jesus, irmãos. Me ajude a servir Jesus. Ajude a servir Jesus. Participe todos os sábados. Se tiver oportunidade, vá nas quartas-feiras. Se quiser, a gente abre mais células, vamos. Porque eu tenho certeza, Deus vai abençoar. Mas ajude a servir a Deus. Não invente mais desculpas.
Tome um posicionamento para Deus. E você vai usufruir de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendize ao seu santo nome. Se coloca de pé. Senhor meu Deus, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra e ouvir das tuas verdades. Eu acredito que a oração que eu poderia encerrar, Deus, é falar: Espírito Santo, incomoda e trabalha da forma que só o Senhor sabe trabalhar. Incomoda e trabalha. Incomoda e trabalha. Para que nós possamos ser mais eficientes na tua obra, Deus. E cristãos que já estão aqui há muito tempo, cristãos novos que também já estão chegando, nós possamos achar uma forma de trabalhar juntos. Seja da denominação que nós participamos quando éramos do Brasil ou de qualquer lugar, que nós aprendamos a trabalhar juntos. E que nós possamos ser dedicados, comprometidos e disponíveis para a tua obra. No nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.